Senhoras e senhores, o que está acontecendo com a justiça brasileira? Hoje eu me coloco diante de vocês, não apenas como um promotor de justiça, mas como alguém que, como todos vocês, observa com perplexidade o rumo que nosso sistema judicial tem tomado. Estamos em um momento crítico, onde a balança da justiça parece oscilar, não pelo peso da razão, mas por ventos de interesses, preconceitos e contradições. Hoje, quero falar sobre dois casos que, à primeira vista, podem parecer desconexos, mas que, quando colocados lado a lado, revelam uma incoerência tão gritante que nos obriga a questionar: onde está a justiça que juramos defender? Como podemos aceitar que, em nosso país, um homem acusado de apologia ao tráfico de drogas caminhe livre em poucos dias, enquanto um humorista é condenado a mais de 8 anos de prisão por contar piadas? Permitam-me guiá-los por essa reflexão, porque o que está em jogo não é apenas o destino de dois indivíduos, mas o próprio conceito de justiça em nossa sociedade. Eu começo com o caso do MC Pose do Rodo, um jovem cantor de funk, preso no Rio de Janeiro em 29 de maio de 2025. A acusação? Apologia ao crime e associação com o tráfico de drogas, mais especificamente com a facção criminosa Comando Vermelho. A polícia alega que Pose realizava shows em comunidades dominadas por essa facção, com a presença de traficantes armados, e que suas letras incitavam o crime, glorificando a violência e o tráfico. Além disso, ele é investigado por crimes graves como lavagem de dinheiro, tortura e cárcere privado. Este último relacionado a um suposto caso de agressão contra seu ex-empresário em 2023. Estamos falando de acusações sérias, que, se comprovadas, apontam para uma rede de criminalidade que não apenas ameaça a segurança pública, mas corrói o tecido social de comunidades inteiras. O tráfico de drogas, senhoras e senhores, é uma chaga que destrói famílias, ceifa vidas e perpetua a miséria. É um crime que alimenta a violência que todos nós, em algum momento, já sentimos na pele, seja ao evitar certas ruas à noite, seja ao ouvir sobre mais um jovem perdido para o crime. E o que aconteceu com o MC Pose? Após 5 dias detido, ele foi solto. Sim, 5 dias. Um habeas corpus concedido pelo desembargador Peterson Barroso, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, devolveu a liberdade ao cantor no dia 3 de junho de 2025. A decisão veio acompanhada de medidas cautelares, comparecimento mensal ao juízo, entrega do passaporte e proibição de contato com outros investigados ou membros do Comando Vermelho. Mas a mensagem que ficou é clara. Um homem acusado de envolvimento com uma das facções mais perigosas do país, com um histórico de investigações por crimes graves, voltou às ruas em menos de uma semana. A justificativa? Falta de provas concretas, segundo a defesa, e uma suposta criminalização da cultura periférica, do funk, da voz de quem vem das favelas. E assim, Pose está livre, enquanto a sociedade se pergunta: se as acusações são tão graves, como é possível que a justiça tenha agido com tamanha celeridade para soltá-lo? Agora, permitam-me mudar de cenário, porque é aqui que a incoerência se torna quase insuportável. Vamos falar de Léo Lins, um humorista condenado no mesmo período, em 30 de maio de 2025, pela 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Sua pena? 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. O motivo? Piadas. Sim, senhoras e senhores, piadas contadas em seu show perturbador, gravado em 2022 e publicado no YouTube, onde alcançou mais de 3 milhões de visualizações. As falas de Lins foram consideradas ofensivas a diversos grupos: negros, idosos, pessoas com HIV, homossexuais, indígenas, nordestinos, evangélicos, judeus, pessoas com deficiência.
A Justiça Federal entendeu que essas piadas configuram crimes previstos na Lei do Racismo e no Estatuto da Pessoa com Deficiência, promovendo intolerância e violência verbal. Além da prisão, Lins foi condenado a pagar uma multa de 1.170 salários mínimos, cerca de 1,4 milhão de reais, e uma indenização por danos morais coletivos de 303 mil reais. O juiz, em sua sentença, destacou que a liberdade de expressão não é absoluta e que o contexto de descontração do show foi um agravante, já que Lins admitiu o caráter provocador de suas falas. Eu peço que vocês parem por um momento e reflitam comigo. De um lado, temos um homem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas, uma atividade que destrói vidas, que financia armas, que perpetua a violência que assola nossas cidades. Ele é solto em 5 dias. Do outro, temos um humorista cuja arma é a palavra, cuja intenção declarada é provocar risos, mesmo que de mau gosto, e ele é condenado a mais de 8 anos de prisão. 8 anos. Uma pena que em nosso sistema penal é comparável à de crimes como homicídio culposo, estupro ou tráfico de entorpecentes em larga escala. Como é possível que a justiça brasileira, em um intervalo de poucos dias, produza decisões tão díspares? Como podemos explicar isso aos cidadãos que confiam em nós, que acreditam que a justiça deve ser cega, imparcial e, acima de tudo, coerente? Vamos dissecar isso com calma, porque é nosso dever entender onde a justiça está falhando. Primeiro, o caso de MC Pose. Não estou aqui para condená-lo antes do devido processo legal. A presunção de inocência é um pilar do nosso sistema. E Pose, como qualquer cidadão, tem direito a ela. Mas as acusações contra ele não são triviais. O tráfico de drogas não é apenas um crime individual. É uma rede que envolve violência, corrupção e exploração. As letras de Pose, segundo a polícia, não apenas celebram esse universo, mas o normalizam, o tornam atraente para jovens que muitas vezes não veem outra saída em suas realidades. E, no entanto, a justiça optou por soltá-lo rapidamente. Enquanto as investigações seguem, a defesa alega que ele é vítima de preconceito, que o funk é perseguido por ser uma expressão da periferia. E eu reconheço que há verdade nisso. A criminalização de manifestações culturais, especialmente aquelas que vêm das camadas mais marginalizadas, é uma realidade que não podemos ignorar. Mas a questão não é apenas cultural. É sobre o limite entre liberdade artística e responsabilidade. Se as letras de Pose realmente incitam o crime, se seus shows são palco para traficantes armados, como a justiça pode permitir que ele volte às ruas tão rapidamente, sem uma investigação mais aprofundada? Agora, voltemos a Léo Lins. O humor é uma arte complexa, que vive de provocar, de cutucar, de desafiar. E sim, muitas vezes, o humor ofende. As piadas de Lins, segundo a sentença, ultrapassaram o limite do aceitável, promovendo discriminação contra grupos já historicamente vulnerabilizados. Eu não vou repetir as piadas aqui porque não é necessário. Todos nós sabemos que o humor tem um poder enorme. Ele pode unir, mas também pode ferir. E a justiça entendeu que as palavras de Lins feriram de forma tão grave que justificam uma pena de prisão. Mas 8 anos. 8 anos por palavras, enquanto acusações de crimes concretos, como os que pesam contra Pose, resultam em liberdade quase imediata? Isso é o que me deixa perplexo. Não é sobre defender as piadas de Lins. Muitas delas, devo admitir, são de péssimo gosto, mas é sobre proporção, é sobre coerência. Como podemos justificar que palavras, por mais ofensivas que sejam, recebam uma punição mais severa do que acusações de envolvimento com o tráfico? Quero que vocês imaginem uma cena. Uma mãe em uma comunidade de Goiânia que perdeu seu filho para o tráfico.
Ela vê nas notícias que um cantor acusado de glorificar esse mundo está livre, enquanto um humorista que fez piadas de mau gosto está enfrentando quase uma década atrás das grades. O que ela pensa da justiça? Como ela explica isso aos seus outros filhos, que crescem com medo de sair de casa? E, ao mesmo tempo, pensem em um jovem negro, morador de uma favela, que vê no funk uma forma de expressar sua realidade, mas sente que sua cultura é criminalizada, enquanto piadas que ridicularizam sua identidade resultam em penas desproporcionais. O que ele pensa da justiça? A verdade, senhoras e senhores, é que ambos estão certos em sua desconfiança, porque o que esses casos revelam é uma justiça que não sabe pesar, que não sabe equilibrar, que parece guiada por critérios que escapam à lógica e à equidade. Eu sou promotor de justiça há mais de 20 anos e nunca vi um momento tão confuso em nosso sistema. A liberdade de expressão, um direito sagrado, está sendo testada de formas diferentes nesses dois casos. No caso de Pose, a defesa alega que sua arte é expressão de uma realidade e que puni-lo é silenciar a voz da periferia. No caso de Lins, a defesa argumenta que o humor, por mais provocador que seja, é uma forma de arte e que condená-lo é censura. E, no entanto, a justiça tratou esses casos de forma completamente oposta. Um foi libertado, o outro foi condenado a uma pena que, francamente, choca qualquer um que conheça nosso Código Penal. Como explicar isso? Será que a justiça está mais preocupada com a opinião pública do que com a aplicação da lei? Será que estamos vendo uma seletividade que favorece certos tipos de crimes em detrimento de outros? Eu quero falar diretamente com vocês, cidadãos. Vocês que pagam impostos, que confiam no sistema, que esperam que a justiça seja um farol de moralidade e equilíbrio. Esses casos não são apenas sobre MC Pose ou Léo Lins, eles são sobre nós, sobre o que aceitamos como sociedade, sobre os valores que defendemos. Se permitirmos que a justiça continue a agir com tamanha incoerência, estaremos abrindo mão do nosso direito de viver em um país onde as leis fazem sentido, onde as punições são proporcionais, onde a liberdade e a responsabilidade caminham juntas. Eu não estou aqui para dizer que Pose é culpado ou que Lins é inocente. Estou aqui para dizer que a justiça precisa ser coerente. Ela precisa fazer sentido. Ela precisa ser justa. E o que fazer diante disso? Primeiro, precisamos exigir transparência. Por que Pose foi solto tão rapidamente? Quais foram as evidências que a justiça considerou insuficientes? E no caso de Lins, como uma pena de 8 anos pode ser justificada por piadas, quando crimes muito mais graves recebem punições menores? Precisamos de respostas. Precisamos que os juízes, desembargadores e promotores expliquem suas decisões, não apenas em linguagem técnica, mas em termos que o povo entenda. Porque a justiça não é feita para os tribunais, ela é feita para a sociedade. Segundo, precisamos debater os limites da liberdade de expressão. O funk de Pose é arte? As piadas de Lins são arte? E se são, até que ponto a arte pode ser usada como escudo para práticas que prejudicam a sociedade? Esse é um debate difícil, mas necessário. Não podemos permitir que a liberdade de expressão seja usada para justificar crimes, mas também não podemos permitir que ela seja sufocada por interpretações subjetivas do que é aceitável. Precisamos de um critério claro, que respeite tanto a liberdade quanto a responsabilidade. Terceiro, precisamos olhar para o sistema como um todo. Esses casos não são isolados, eles refletem um problema maior, a seletividade penal. Por que certos crimes recebem atenção imediata, enquanto outros são ignorados? Por que a justiça parece mais dura com alguns e mais leniente com outros? Será que estamos lidando com um sistema que, inconscientemente ou não, reproduz preconceitos de classe, raça ou cultura?
Essas são perguntas que precisamos responder, porque se não o fizermos, continuaremos vendo casos como esses, que confundem, indignam e minam a confiança na justiça. Eu quero terminar com uma reflexão pessoal. Como promotor, meu papel é buscar a justiça, mas também é ouvir a sociedade. E o que eu ouço todos os dias é um clamor por coerência. As pessoas não querem uma justiça que pune piadas com mais rigor do que o tráfico. Elas não querem uma justiça que parece escolher seus alvos com base em quem grita mais alto nas redes sociais ou na mídia. Elas querem uma justiça que pese os crimes com a mesma régua, que trate todos como iguais perante a lei. E é por isso que estou aqui, falando com vocês. Porque acredito que podemos mudar isso. Acredito que podemos construir um sistema judicial que seja digno do povo brasileiro, que seja firme contra o crime, mas sábio o suficiente para distinguir entre o que é perigoso e o que é apenas provocador. Então, eu peço a vocês, não se calem, questionem, exijam respostas. Participem desse debate, porque a justiça não é feita apenas nos tribunais. Ela é feita nas ruas, nas conversas, nas vozes de cada um de vocês. MC Pose e Léo Lins são apenas dois nomes em uma história muito maior. A verdadeira questão é que tipo de justiça queremos para o Brasil. Uma justiça que oscila ao sabor do vento ou uma justiça que se mantém firme, equilibrada e verdadeira. A escolha é nossa. E eu, como promotor, como cidadão, escolho lutar por uma justiça que faça sentido. Espero que vocês se juntem a mim nessa luta.